Bom, gente, dando sequência então à correção das atividades, eu vou pedir agora para que vocês peguem a apostila de vocês aí, o material de vocês, que aí na página 70, que nós vamos falar a respeito, corrigir os exercícios contextualizados, ok? Então, olha só, tem uma tabela aí, e essa tabela é o seguinte: anos de 1929, nós temos aí então, na primeira coluna, os anos. Na coluna do meio nós temos os preços e na outra nós temos os salários. Eu quero agora que vocês prestem atenção. Ó. No ano de 1929, quando eclodiu, quando ocorreu a crise, os preços estavam em 25,3, o salário em 100,5, ou seja, as pessoas ganhavam mais, né? Então, um salário maior do que o valor das mercadorias. 1930, nós vamos ver que os preços já vão começar a subir. Tudo isso é efeito da crise, ó. Preços 86,4, salários 81,3. No ano seguinte, 1931, preços 73, salários 61,5. 1932, 64,8 os preços, 41,6 os salários. 1933, preços 65,9, salários 44. Então, olha só, se a gente fizer uma comparação, uma análise rápida aqui, ó, os salários estavam diminuindo e os preços aumentando. É o que nós chamamos, então, de inflação. Aí, olha só, a questão é o seguinte, ó. Analisando esses dados, conclui-se corretamente que a crise, letra A, faz parte da Grande Depressão, atenuada pelos efeitos da implementação do New Deal. Letra B, afetou os preços da economia americana com impacto significativo na massa salarial. Letra C, foi de superprodução, pois os preços se elevaram devido à grande quantidade de produtos disponíveis. Letra D, constitui uma avaliação histórica equivocada, uma vez que em 1929 a economia americana era satisfatória. Então vamos lá, ó, quero só dizer aqui que aqui, na verdade, é a letra B, tá? Tá a letra A aí, uma duplicidade da letra A, só fazendo uma correção aqui, portanto, é letra B, ok? Então vamos ver, letra A, letra B, letra C ou letra D? O que vocês marcaram aí? Vamos ver o que está correto. Olha só, a alternativa correta é a letra A. Então vamos lá, ó. Faz parte da Grande Depressão, atenuada pelos efeitos da implementação do New Deal. Por que é a letra A? Ó, não tem um comentário aí a respeito. A queda dos preços e dos salários demonstra a crise econômica dos Estados Unidos a partir de 1929, conforme nós vimos ali na tabela que eu expliquei. E faz referência, portanto, ao que ficou conhecido como a Grande Depressão. Só que olha só, gente, a gente pode notar que a partir de 33 há uma alteração na tendência anterior, pode ser relacionada, então, à política do New Deal, caracterizada pela intervenção do Estado com o propósito de manter o nível de emprego e de salário e de promover a recuperação das empresas em diversos setores da economia. Olha só, como estava passando por uma crise, o governo, o Estado, teve que tomar uma atitude, uma medida. E aí, nós vamos voltar na tabela, ó, em 33 começa quase que a haver uma equiparação aqui, ó, tá vendo? Começa a haver o salário começa a ficar um pouco, ainda que distante, né? Ainda que o preço maior do que o salário, mas isso quer dizer o quê? Que o New Deal funcionou, ok? Ele teve um resultado prático aí na geração de emprego e renda. Mas a alternativa correta, portanto, é a letra A, certo? Passando agora para número 2. A crise que atingiu a Bolsa de Nova York no ano de 1929 serviu para demonstrar a crise do modelo liberal aplicado na economia norte-americana. Para superá-la, foi executado um programa que tinha como base. O que tinha como base esse programa? Ó, letra A não intervenção do Estado, objetivando dar ao mercado condições próprias de superação do grave momento econômico. Tá errado. Olha aqui, ó, a não intervenção do Estado. Pelo contrário, gente, o Estado fez uma intervenção na economia. Ele criou o New Deal, que gerava emprego e, consequentemente, gerava renda, né? Então, teve uma intervenção direta no Estado na economia. Letra A, portanto, incorreta.
Letra B, uma política de investimento maciço em obras públicas e que ficou conhecido como Aliança para o Progresso. Houve, tentando recuperar a economia, houve um investimento em obras públicas? Houve. Mas por que então que está incorreta a questão? Porque olha só, o programa ele ficou conhecido como New Deal e não como Aliança para o Progresso. Daí o erro, ok? Então aí está o erro. Letra C, um conjunto de medidas intervencionistas ficou conhecido como New Deal. Ok? A alternativa, portanto, está correta. Por quê? Porque o New Deal foi um programa criado durante o governo do presidente Franklin Delano Roosevelt, que tinha por objetivo reestabelecer a economia nos Estados Unidos, com investimento em obras públicas para a geração de empregos e investimentos em educação e saúde. Por isso que a letra C está corretinha. Onde está o erro da letra D? Supressão, ou seja, extinção, de uma série de conquistas da classe trabalhadora, como salário mínimo, com a finalidade de facilitar a geração de empregos. Está incorreto, olha só. Supressão, extinção de uma série de conquistas. Se eles extinguissem essas conquistas, aí a crise iria ficar pior ainda. Pelo contrário, o que ele vai fazer? Franklin Delano Roosevelt, ele vai fazer o quê? Ele vai criar um salário mínimo, né, com a finalidade, então, de facilitar a geração de empregos. Então, também a letra D está incorreta. A letra E, o rompimento dos acordos anteriormente firmados com o FMI, Fundo Monetário Internacional, assinados numa época de expansão econômica e que agora ficaram inviabilizados. Está incorreto, gente. Primeiro porque, olha só, o FMI, principal motivo do erro da questão, né? O erro da questão. O FMI, o Fundo Monetário Internacional, foi criado em 1945, portanto, pós-crise de 29. Então tá aí o erro. Número 3. Nos primeiros anos da década de 1930, assistiu-se uma grave crise que atingiu boa parte do mundo capitalista. Para combatê-la, o governo dos Estados Unidos da América adotou um conjunto de medidas, ficou conhecido como New Deal. Esse programa, ainda falando então, portanto, New Deal, questão número 3 também, aumentou os empréstimos a países estrangeiros. Alternativa incorreta, esse não foi o objetivo, tá? Até mesmo porque os Estados Unidos não dispunha de dinheiro para isso. Então a letra A está errada. Aumentou a intervenção do Estado na economia. Beleza, aumentou a intervenção do Estado na economia, gerando emprego, renda, né? Emprego aí nas obras públicas, investiu-se na educação, na saúde. Então, beleza. Letra B, ok. Por que não é a letra D? Olha a letra C, perdão. Reduziu os investimentos em obras públicas. Pelo contrário, investiu-se em obras públicas, aumentou o investimento para gerar emprego, né? Para gerar renda. Então, letra C errada. Letra D. Tornou a economia americana mais liberal. Também está errado, por quê? Como que ia tornar mais liberal estava passando por uma crise? Então, portanto, letra D também está errada. Como nós vimos, é a letra B que é a correta, aumentou a intervenção do Estado na economia. Esse foi o propósito, o objetivo do New Deal. Ok? E ainda nós temos aí, gente, perdão, ficou faltando analisar a letra E. Provocou a quebra da Bolsa de Valores de Nova York com a Quinta-feira Negra. Incorreta. A quebra da Bolsa de Valores de Nova York foi um efeito de consequência da crise. O New Deal foi para quê? Para resolver a crise. Então, letra E também é errada. Certinho? Número 4 agora. Questão número 4. Em 18 de janeiro de 1930, a capa de um jornal norte-americano, ele trazia uma ilustração na qual todos os personagens observavam atentamente um cartaz com as cotações da Bolsa de Valores. A imagem satiriza o período imediatamente anterior à quebra da Bolsa, na qual a sociedade norte-americana vivenciou vocês têm aí na apostila a imagem desse cartaz. E aí, olha só, letra A, ímpeto especulativo que afetava todas as camadas sociais. Letra B, clima de decadência que atingia os grandes investidores. Letra C, impulso econômico que impossibilitava o pleno emprego. Letra D, estado de miséria que afligia as grandes parcelas da população.
Correto é a letra A. Então, olha só, ímpeto especulativo que afetava todas as camadas sociais. Por que é a letra A? O período anterior à quebra da Bolsa de Nova York foi marcado por uma superprodução das indústrias norte-americanas e por uma grande falta de mercado para essas mercadorias, o que fez com que a cotação das empresas norte-americanas sofresse grandes mudanças na Bolsa, causando especulação e sua posterior queda. Gente, só uma análise. No início, a economia nos Estados Unidos estava muito boa, e aí as pessoas estavam investindo na Bolsa de Valores. Depois vai haver uma especulação. Por que vai haver uma especulação? Porque estava havendo então, né, na quinta-feira negra, quando a Bolsa caiu, as pessoas pararam de investir. Eu não vou investir numa coisa que não dá lucro. Por exemplo, alguém me oferece uma loja de roupa. Aí eu vou lá olhar o livro caixa. Eu estou vendo que está vendendo pouco, né? Que aí tem que pagar aluguel, tem que pagar energia, tem que pagar funcionário. E aí as minhas despesas estão gerando em 5 mil e o meu lucro em 2 mil. Então eu tenho um déficit financeiro de 3 mil. Como que alguém vai investir numa coisa que não dá lucro? Então essa é a questão também. As pessoas pararam de investir na Bolsa de Valores porque ela ficou desvalorizada. Ela perdeu o valor. Ok? Questão número 5. Durante os últimos 3 meses, visitei uns 20 estados desse belo país extraordinariamente rico. As estradas do oeste e do sudoeste pululam de pessoas famintas, pedindo carona, querendo fugir daquele local, tá, gente? Pululam aí quer dizer que tem um número muito grande de pessoas. As fogueiras dos acampamentos dos desabrigados são visíveis ao longo de todas as estradas de ferro. Então, olha só, pessoas sem ter lugar para morar, usando ali a fogueira para cozinhar, para se esquentar, né? Ao relento ali no tempo. Os fazendeiros estão sendo pauperizados pela pobreza das populações industriais. Então, olha só, os fazendeiros estão perdendo para a indústria, né? Estão tendo um prejuízo. E as populações industriais pauperizadas pela pobreza dos fazendeiros. Nenhum deles tem dinheiro para comprar o produto do outro. Então, o fazendeiro não compra nada dos agricultores, os agricultores não compram nada dos fazendeiros. Consequentemente, há excesso de produção, tanto no campo quanto na cidade, e carência de consumo ao mesmo tempo e no mesmo país, fazendo referência aos Estados Unidos da América, portanto, o texto. Aí vamos agora à questão. O depoimento anterior faz referência a efeitos da crise de 1929 para a sociedade norte-americana. Apresente 2 fatores que contribuíram para deflagrar essa crise e cite seu principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. Então, olha só, vamos ver. Então, nós vamos ter uma superprodução agrícola. Vocês poderiam estar aí uma superprodução agrícola. O que é isso? Está produzindo-se muito, mas não tem quem consome. Mesma coisa na questão da indústria. A indústria produz muito, mas não tem quem consumir. Desaceleração do consumo. As pessoas estão consumindo menos. Quebra da Bolsa de Nova York é um dos fatores. E reaquecimento das economias europeias. Então, olha só. A questão fala, pedindo para citar e depois fala, olha só. Cite seu principal desdobramento para a economia europeia naquele momento. O que ocorre? A economia europeia ela estava se reerguendo, né, da Segunda Guerra Mundial. Então ela estava investindo na indústria. Isso vai ser prejudicial principalmente para quem? Para os Estados Unidos, que vai deixar de vender para os europeus. Por isso também a economia norte-americana vai ficar no primeiro momento sem ter um mercado consumidor, tanto interno quanto externo. Por isso que vai haver uma superprodução. Produz-se mais do que o número de pessoas para consumir, tanto no campo quanto na cidade. Ok? E diminuição do consumo. Então tudo isso, todas essas alternativas são consequências. Na sequência aí, no outro vídeo, nós vamos ver a respeito dos exercícios de aprofundamento. Espero que todos tenham compreendido. Qualquer dúvida a respeito, estou à disposição para lhes atender. Um grande abraço para todos e nos encontramos aí no próximo vídeo a respeito dos exercícios de aprofundamento.